Hello there, guys! Hoje a aula, primeira aula do dia, é sobre família. Então, aqui temos family, family. Pronuncia family, family. E aqui a gente tem 5 perguntinhas e a gente vai dissecar elas bem certinho no decorrer da aula. Então, primeira pergunta: Do you live with your parents? Do you live with your parents? Certo? Segunda pergunta: Do you have siblings? Terceira pergunta: How many people are part of your family? Quarta pergunta: Are you married? E a quinta pergunta: Do you have children? Então vamos separar elas uma por uma. Primeira pergunta: Do you, pronúncia, do you live with your parents? Parents. Esse U aqui, ele não é uma coisa muito forte, não é parents. É parents. É pela pronúncia do R. R. Então eu coloquei aqui só para especificar melhor. Mas não precisa pronunciar esse U bem certo. Então é parents. 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 Do you live with your parents? Do you, você. Live é o verbo viver, no sentido de morar. With, com, your, seus. Parents. Parents é pais, no sentido de pai e mãe. Os dois juntos. Parents, pais. Você mora com seus pais? Então, aqui as respostas. Yes, I do. Yes, I do. Como a gente já conhece. No. Você pode falar no, I don't. No, I do not. Ou você pode especificar. Não, eu moro sozinho. Aqui. No, I live alone. Alone é sozinho. No, I live alone. Não, eu moro sozinho. E a terceira opção é se você não morar com seus pais, mas morar com outra pessoa. E você vai falar no, I live with. E as pessoas, my wife, que é no caso minha esposa. Não, eu moro com a minha esposa. E um pouquinho mais pra frente nessa aula mesmo, vou te passar uma árvore genealógica para você saber as pessoas, algumas pessoas da família, como você chama, as palavrinhas, tá bom? Então, se você for falar que mora com outra pessoa, você fala: Não, eu moro com tal pessoa. No, I live with. E adiciona o resto. Complemento. Certinha? Próxima pergunta. Do you have siblings? Do you have, verbo que a gente já conhece, siblings. Do you, você, have, tem, siblings. Siblings é irmãos no sentido de que não é específico se é uma irmã ou um irmão. É tipo só irmãos, num geral. Daí você pode responder que sim, que não, ou não sei, você pode não responder também, mas é meio rude se você fizer isso. Então você pode responder que sim, você tem. Yes, I do, como na última pergunta. Ou no, I don't. No, I do not, que é não, seco. Ou você pode explicar que sim, como na primeira aqui. Sim, eu tenho uma irmã. Yes, I have a sister. Yes, sim, eu, have, verbo que a gente já conhece, tem. A, artigo da aula passada. Uma, sister. Sister é irmã. Sister. Se pronuncia bem parecido com o que está escrito, mas é com aquele sotaquezinho meio forçado, entendeu? Sister. E aqui você está falando que você tem uma irmã. Tranquilo? Se você tiver um irmão, a gente já vai falar disso. Você pode falar que você não tem nenhum irmão. Você fala, não, eu sou filho único. Que fica no, I am, não, eu sou, an only child.
Tá reparando aqui que tem o an da aula passada também, porque a próxima palavra começa com vogal. Então, an only child. Only é único, child, criança. Então, não, eu sou uma criança única. Que em português fica, não, eu sou filho único. Certinho? Acompanhando a pronúncia comigo? Tá bom. Próxima resposta, alternativa de resposta, no caso. Yes, I have two brothers. Então, yes, sim, I have, eu tenho. E aqui você vai colocar quantos irmãos você tem. Ah, eu tenho 2 irmãos aqui, no caso desse exemplo. Two brothers. Brothers, aqui no amarelo, você vai ter que enrolar a língua para falar esse R. Brothers, certo? Você pode trocar por irmãs, por exemplo. Se você tiver 2 irmãs, você vai falar I have 2 sisters. E se for um número diferente, você tem 5 irmãs, por exemplo. Você só troca o número e se é irmão ou irmã. E se você não quiser especificar se é irmão ou irmã, por exemplo, você tem 3 irmãs e 2 irmãos. Você pode falar I have 3 sisters, 3 irmãs, and 2 brothers, e 2 irmãos. Ou você só pode falar só que você tem 5 irmãos, sem identificar se é um irmão ou uma irmã. Daí você vai usar essa primeira palavrinha aqui da pergunta, siblings. Yes, I have 5 siblings. Certo? Então, bora lá. Próxima pergunta. How many people are part of your family? How many people are part of your family? How, como, many. Esse how many se torna uma expressão nova, diferente. Aqui, deixa eu baixar minha câmera para vocês verem, desculpa. How many se torna quantas. Quantas, certo? Se for só o how é como. How many, quantas. People é pessoas no plural. Are, verbo to be, são. Part é parte. Of, da. Your, sua. Family, família. Quantas pessoas são parte da sua família? E aqui você vai falar o número e especificar quem que são. Ou, se for uma conversa mais rápida, você pode só falar o número. Mas normalmente a pessoa vai querer que você explique. Então, primeiro exemplo. 4. My mom, my dad, my grandma and me. Quando você estiver falando de um grupo de pessoas e você tiver incluso, o me, esse pronomezinho, vai sempre no final da frase. Então, é 4. My é um pronome possessivo. A gente já vai falar disso, que ele significa meu ou minha. Então, for my mom é mãe, então minha mãe. My dad fica pai, meu pai. My grandma, minha avó. E eu, and me. Então, for my mom, my dad, my grandma and me. Próxima resposta que pode ser, que é mais no sentido de um pai de família. 5. My wife, my daughters, my aunt and me. Então, 5. 5. My wife é esposa. Wife, my daughters, minhas filhas. Tá vendo que tem um S aqui no final? Então indica o plural. My daughters, minhas filhas. My aunt, minha tia. My aunt and me, e eu. Tranquilo? No último exemplo a gente tem 3. My boyfriend, meu namorado. Boyfriend. My boyfriend. My son. Son é filho. Sabe como daughter é filha? Filho é son. And me. Então a última frase fica 3. My boyfriend, my son and me. Tranquilo?
Próxima pergunta. Are you married? Are you married? Que é, você é casado? Are you? Você é married? Casado? E você vai responder sim, não ou não. Sim, no sentido de você tem uma esposa, esposo, ou em inglês a gente tem o gênero neutro também, em algumas palavras. Então, spouse, ali na primeira, é um exemplo de gênero neutro. Então, yes, I have a wife, que significa sim, eu tenho uma esposa. Ou yes, I have a husband. Husband, que é esse H-U-S-B-A-N-D. Husband. Yes, I have a husband. Sim, eu tenho um marido. Ou yes, I have a spouse. Spouse, que significa que você é casado, tem um marido ou esposa, mas não está especificado se é um ou outro, certo? Segunda opção, você não é casado, mas você tem uma namorada, ou um namorado, ou um parceiro. Esse partner é a opção de gênero neutro também que eles podem usar para se referir. Na questão ali, ele pode também, você pode falar da sua esposa como se fosse sua partner. Pode, mas normalmente é mais informal e ninguém vai levar tão a sério quanto um spouse. Então, no, I have a girlfriend. Girlfriend. Esse girlfriend é meio complicadinho de pronunciar. Você vai fazer um girl, enrolando bem, girlfriend. I have a girlfriend. Ou, no, I have a boyfriend, que é uma namorada, um namorado ou um parceiro, como eu expliquei. Então, no, I have a partner. Tranquilo? Último jeito de responder é no, I am single. No, não, I am, eu sou single. Solteiro. Certinho? No, I am single. Então, agora a gente vai para a próxima pergunta. Do you have children? Do you, você, have, tem. Children. Children significa crianças, no sentido de filhos. Mas se você falar children, é crianças num geral. E quando você está falando dos seus filhos, eles podem ser adultos e ainda vão ser suas crianças. Então você pode responder: não, eu não tenho. Sim, eu tenho. Ou não, mas eu tenho tal outra criança que eu cuido, por exemplo. Então, no, I do not. Não, eu não tenho. Yes, I have a daughter. Ou yes, I have a son. Que é sim, eu tenho uma filha. Ou sim, eu tenho um filho. Ou se você tiver mais, você pode falar yes, I have a daughter and a son. Ou você pode colocar um número. Sim, eu tenho 2 filhas e 2 filhos. Yes, I have 2 daughters and 2 sons. Ou você pode, por exemplo, se você cuidar da sua neta, por exemplo, ou da sua sobrinha, que é o exemplo que eu coloquei aqui, você vai falar no, não, but. Esse but significa mas, que é para contradição. É tipo, não, mas eu tenho uma sobrinha ou um sobrinho. Essa é a nossa frase. No, but I have a niece. Que é não, but, mas, eu, have, tenho, uma ou um, niece é sobrinha, e nephew é sobrinho. Certo? Próxima pergunta. E aqui temos a nossa família. Nossa pequena árvore genealógica, ou family tree, árvore da família. Que aqui, essa linha tracejada significa casamento. E essas linhas amarelas, mais grossas, significam filhos de tal casamento. Então, aqui em cima a gente tem grandmother.
grandfather. São avó e avô, certo? Mas, no geral, você pode só falar grandma or grandpa, ok? Então, aqui, grandma e grandpa são pais da mãe, da sua mãe e do seu tio. Então, grandma e grandpa são mãe. No caso, são pais da sua mãe, your mother, ou your mom, como a gente já viu antes. E do seu tio. Seu tio se chama uncle. Você fala uncle. Uncle. E ele casou com a sua tia, que é uma palavrinha que a gente já conhece, que eu usei numa frase agora há pouco, que é aunt. Aunt or aunt. Depende da sua pronúncia. E eles são pais de quem? Do seu primo, da sua prima, que não tem um gênero definido nessa palavra, que é cousin. Cousin. Your cousin. 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 Tranquilo? Voltando para sua mãe. Sua mãe casou com seu pai. Your mom e your father. Father. Tranquilo? Eles tiveram você, you, e o seu irmão, your brother. Tranquilo? O seu irmão casou com a sua cunhada. Cunhada e cunhado em inglês. E também cunhado, cunhada, nora, genro, essas palavras assim, madrasta, padrasto também. A maior parte dessas pessoas que se tornam da sua família por causa de um casamento, mas não tem ligação de sangue com você, se você vai chamar de tal palavra in-law. Então, por exemplo, a sua cunhada, irmã, casada com seu irmão, é sua sister, sua irmã, in-law. Na lei. Sua irmã na lei é a sua cunhada. E eles dois tiveram 2 filhos. A sua sobrinha e o seu sobrinho, que são palavras que a gente já viu no último slide. Que é a sua niece e o seu nephew. Mas voltando para você lá. Você casou, tem a sua spouse. Não sabemos se é uma esposa ou um marido aqui nessa. Mas beleza, você e a sua esposa têm um filho. You and your spouse have a son. A son. E ele casou. A sua nora, você vai chamar de daughter-in-law. Filha na lei. Mas se eu tivesse uma filha e ela casasse, meu cunhado ia ser... Meu cunhado não, meu genro ia ser o quê? Ia ser o seu filho na lei. Your son-in-law. E ele segue essa regrinha. Mesma coisa com o seu... Se você tivesse uma irmã e ela casasse, seu cunhado é seu brother-in-law. Tranquilo? E o seu neto. Todo mundo que tem filho parece que quer ter neto, né? Então, essa daí vai ser a sua grandchild. Grandchild. Child é criança e grand tem o mesmo começo de avó ou avô. Mas você também pode chamar de grandkid. Kid, K-I-D, que significa a mesma coisa. Então, é isso por hoje. Temos a nossa árvore genealógica. Espero que você tenha tentado repetir comigo a pronúncia, anotado e espero te ver no aplicativo também. Então, muito obrigada por essa aula e te vejo na próxima. Tchau!